Voltamos aqui pela TV Horizonte. Eu quero lembrar a você, olha aqui, acontece muito isso nas famílias mineiras, né? Acontece uma morte na família, é um Deus nos acuda. Depois de sofrer tanto com a doença da pessoa, a família gastou tanto, aí vem o problema do sepultamento. É um Deus nos acuda, porque cada um tem que dar um pouquinho e tal. Muitos fazem empréstimo de última hora para fazer sepultamento. Agora, se você tem um plano funerário, não tem problema, né? Fale com a Metropax, 0800 726 0140. Você pode fazer um plano funerário que prevê, inclusive, sepultamento simples e cremação, tá? 0800 726 0140. Fale com a Metropax. Pois é, nós estamos aqui com a Sabrina Najib, né? Que vem conversar conosco a respeito de um assunto muito importante nos últimos tempos, que é o sistema de mediação jurídica, né? De uns tempos para cá, o país já convive com a mediação, que é um sistema que funciona maravilhosamente bem e tira as pessoas da morosidade da justiça. Não é isso, Sabrina? E a Patrícia também, que é advogada e jornalista, vai conversar conosco também a respeito. Exatamente, assim, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Patrícia. Nós que com agradecemos. você, assim, sobre um tema que nos é tão caro, que nos é tão importante, justamente agora em momento que atravessamos de cultura de litígio para uma cultura de diálogo, uma cultura de conversa, não é verdade? E aí, quando você diz assim sobre mediação de conflitos, sobre essa mudança de paradigma que atravessamos, justamente com relação à morosidade judicial, que a mediação ela vem aí como uma forma, de fato, de diminuir essa morosidade judicial, isso é muito verdadeiro, isso é real. Diga. Pode continuar. Sim, isso é real, mas o objetivo primário da mediação não é diminuir a morosidade judicial. Isso é uma das consequências. Se temos oportunidade de resolver questões que durariam anos em meses, por que não procurar esses profissionais capacitados, que são os mediadores de conflitos, através do procedimento de mediação de conflitos, em que será exercida a autodeterminação das partes, ou seja, ninguém melhor do que nós mesmos para resolvermos as nossas questões. Isso em todo setor, por exemplo, a gente sabe que existe uma justiça trabalhista, até mesmo na área trabalhista? Até mesmo na área trabalhista. Área trabalhista, área condominial, direito de vizinhança, familiar, empresarial, escolar, comunitária, conflitos multipartes, né, que envolvam várias pessoas. Então, ela cabe em vários nichos da sociedade. No meio da administração pública, existem vários também projetos sociais. Eu lembro quando esse tipo de justiça foi implantado no Brasil, e até mesmo o primeiro... Como se chama? Não é o tribunal, né? É o tribunal de mediação? São câmaras de mediação. Câmaras de mediação. Câmaras de mediação privadas, em que as pessoas ou os advogados que sejam capacitados... Essa câmara, quando ela funciona, ela já está registrada... Como é que é? Ela tem um registro na justiça? Sim, há câmaras que possuem um registro na justiça, são dois vieses de mediação. Existe a mediação judicial e a mediação privada. Do que se trata? Essas câmaras que são capacitadas, que possuem o selo do nosso Tribunal de Justiça para atuar com mediação judicial, elas atuam com a homologação de acordos, com funcionamento voltado para o judiciário também, mas também atuam em via privada. Mas não precisa, vamos dizer assim, de uma homologação da justiça depois que se decidiu na Câmara de Mediação? Precisa? Nem sempre. Como a mediação é um procedimento voluntário, é um procedimento flexível, isso vai ser decidido pelas partes. Mas é importante dizer que o que é decidido na mediação, esse papel que vai ser assinado pelas partes que estão ali acordando, esse termo de acordo, ele é um título executivo que, se homologado pelo juiz, é um título executivo judicial e tem força de sentença. Geralmente, na mediação, como é importante, né? Nós podemos ter a oportunidade de resolver os nossos problemas, dificilmente esses acordos voltam para a execução, mas é uma garantia. E como que a Câmara é remunerada? Como a Câmara é remunerada?
As câmaras de mediação, elas são remuneradas por meio de taxas, e isso depende do valor da causa, do valor do procedimento. Então, para cada tipo de procedimento, a Câmara ela recebe um valor diferente. E a Câmara remunera os mediadores que estão listados no seu rol. Eu, por exemplo, trabalho com 4 câmaras diferentes aqui em Belo Horizonte, e cada Câmara possui um regulamento diferente do outro. Pela flexibilidade do procedimento. Tem pergunta aqui do telespectador. Gente, alô vocês. Gilmar, obrigada pela audiência. Ele aqui é do bairro Saudade. Ele pergunta para Sabrina, qual a diferença entre mediação e conciliação? Sim, Gilmar. Sua pergunta é muito importante. Na mediação, uma das coisas mais importantes que o mediador ele não sugere. A mediação ela serve para conflitos de relação continuada. Ou seja, ali as partes elas exercem a sua autodeterminação. Como eu disse, ninguém melhor do que eu, às vezes, para retratar um problema que eu estou passando junto com o meu advogado que está aqui do meu lado, capacitado para atuar no procedimento. Então, dá um exemplo aqui. Num processo de divórcio, por exemplo, né? A Maria está lá brigando com o João. Aí entra o mediador. Qual que é a diferença aí entre a mediação e a conciliação? Isso. O mediador ele vai atuar como um facilitador da comunicação, onde ele vai estimular as partes por meio de técnicas específicas para que se chegue a um possível acordo que está sendo ali buscado. Na conciliação, vamos dar um exemplo de um conflito que não seja de relação continuada, uma batida de trânsito. Isso. Nós batemos o carro. Você é rodadora mesmo. Nunca andou comigo. E aí, nunca mais, eu vou ver a Patrícia de novo. Nós batemos o carro, nunca mais eu vou ver. Nós vamos a um conciliador, vamos resolver aquela questão que está ali. Eu acho que eu estou com a razão e você acha que você está com a razão. Eu acho que eu estou com a razão, nós vamos negociar. E esse conciliador, devidamente capacitado, ele vai te ajudar nessa negociação. Aliás, uma coisa interessante Diga. Que a senhora está dizendo aqui a respeito do problema da conciliação e trouxe um problema que é um problema de todo mundo, que é o trânsito. O trânsito, não é? Porque, vamos pensar aqui na justiça americana, né? A justiça americana, em poucos dias, resolve um problema de multa que você tem que pagar, você tem que ir à corte da sua cidade. Por exemplo, se você passa numa estrada, não é? Você está passando aqui, vamos supor que, imaginemos que a justiça em Minas Gerais seria mais ou menos igual é o caso da justiça americana. Você está passando aqui na 381 indo para São Paulo, passou na cidade de Oliveira. Aconteceu um problema com o senhor Oliveira, é a corte de Oliveira que vai decidir o seu problema. E às vezes decide no mesmo dia. Porque aconteceu ali, pega as partes e leva para o juiz. O juiz decide, né? O que vai acontecer, que tem lá a polícia técnica, aquelas coisas todas, se o acidente é muito grave. Mas aqui no Brasil hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque as pessoas hoje se envolvem em acidente, né? E depois tem que ir para o Detran, e depois do Detran, a justiça. É uma morosidade. É um processo longo. É uma burocracia, né? Não? Que muitas das vezes podia pode ser evitada. Todo mundo resolver nessa Câmara de Conciliação ou Mediação. Sim, pode ser resolvido nos escritórios. E é muito importante esse canal que nós estamos tendo aqui de conscientização, porque nós escutamos assim às vezes, né? Existem os métodos alternativos à justiça, né? E é bom a gente começar a mudar um pouco isso, a questão do uso das palavras. Às vezes não são métodos alternativos, são métodos adequados. Para cada coisa existe um método que cabe àquela questão, né? Porque somos educados assim. Existe o judiciário, né? A porta, e existem as alternativas. Hoje em dia já não é mais assim. Existe o seu conflito, existe o profissional da advocacia, devidamente capacitado, que vai te encaminhar à porta adequada. Às vezes vai ser a mediação, às vezes vai ser a conciliação, às vezes vai ser a arbitragem, ou às vezes vai precisar que seja a justiça mesmo. O que a gente precisa se conscientizar é que a gente nem sempre necessita da justiça e que, na realidade, quando a nossa fichinha começar a cair mais, a gente vai entender que talvez a justiça seja a última. Eu vou dar um exemplo aqui que vai falar muito isso, é que às vezes o sujeito vai para uma UPA, né, no caso da saúde, ou para um pronto-socorro, quando o posto médico podia resolver o problema dele. Então, vamos dizer assim, a justiça de mediação e de conciliação é o posto médico, que você vai e resolve, não precisa de ir lá no hospital. Exatamente. Tem mais pergunta aqui, gente. A Bruna, ela que é lá do bairro
Alto Veracruz, obrigada pela audiência. A Bruna está perguntando para Sabrina, os mediadores são advogados ou psicólogos? É a pergunta da Bruna. São advogados, né? Bruna, para você ser mediador de conflito, você não necessita exatamente de ser um advogado, de ser um psicólogo. Qualquer profissional com formação superior, de qualquer formação, seja engenheiro, administrador, economista, contador. Então, são várias as formações. O que nós necessitamos? Após um curso superior, de ter uma formação específica para o profissional, para ser um profissional de mediação de conflitos. Eu vou lembrar aqui de algumas figuras importantes que existiam e que ainda existem, né? Em alguma cidade do interior, que é o juiz de paz. Que é aquele cara que faz casamento, é aconselhador de casais, né? Quantos casais estão brigando? E aí vão o juiz de paz. Você acredita que é isso? Vem aqui, pertinho aqui, onde eu tenho um sítio, tinha um juiz de paz que fazia isso. Ele aconselhava, ia lá, o casal estava brigando, que isso e tal, não sei o quê. Ele fazia. E, inclusive, mediava também esses conflitozinhos. Ele mediava, que coisa interessante. Estava nele, né? Era dele. Era dele. Quer dizer, como ele era uma figura muito querida, muito amada no lugar, todo mundo resolvia esse problema com ele. Vão lá no Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo resolve. Deveria ter a comunicação não violenta, que é muito importante, né, Sabrina? Então, tem mais pergunta. Wagner de Contagem está perguntando o seguinte: quanto tempo dura um processo de mediação? Então, geralmente depende do desenrolar das partes. Como nós dizemos, existe a autodeterminação e aí depende da contribuição que elas vão dar ali, o como elas vão estar abertas, né? O mediador, ele vai trabalhar com essas pessoas à medida daquilo que elas devolvem para ele. Geralmente são meses, é pouco, né? Não é nada que se compare a processos de anos. Eu, por exemplo, trabalho há alguns anos com mediação e nunca tive um caso que durou mais de um ano. Pois é, enquanto na justiça, às vezes você fica aí 5, 6 anos, não é mesmo? São casos complexos de divórcio, existe partilha, inventário, dissolução societária, negociação entre empresas, então são vários casos. E na minha experiência, eu, por exemplo, nunca tive nenhum caso que passou de um ano. Tem mais pergunta aqui, gente, tá bombando, hein? O povo tá gostando de saber de mediação, não é mesmo? A Samanta, que é do Barreiro, ela tá perguntando, o mediador vai dizer para a pessoa quem é que tem razão? Pergunta a Samanta. Essa pergunta é muito importante, Samanta. O mediador, ele não está ali para fazer nenhum tipo de juízo de valor. O mediador, ele está ali como um facilitador de comunicação, ele é totalmente independente daquele conflito, ele é neutro, ele é imparcial, ele não está ali para dizer se a Patrícia está certa, se o Assis está certo. Geralmente, nós, quando tratamos de conflitos, cada um traz uma versão, outro traz outra versão, e aí nós vamos trabalhar com essas versões que se trazem. Mas não pode, à luz da justiça ou da lei, dizer, olha, isso que a senhora está querendo não tem amparo da lei. Não é verdade? Essas coisas podem ser ditas, então? E essa questão de orientação jurídica, e é muito importante a gente falar disso também, isso cabe ao advogado. Mediadores e advogados trabalham em complementariedade. Você está respondendo a pergunta aqui também da Maria Helena, ela que é de Sabará, obrigada pela audiência. Ela está falando assim, preciso levar advogado para a mediação? Então, depende. Eu acho importante o advogado estar. A participação do advogado, ela é maravilhosa, ela é sensacional. Eu gosto muito dos advogados na sessão de mediação, porque os advogados, eles podem prestar esclarecimentos jurídicos que os mediadores não prestam. São trabalhos complementares que não se conflitam, são parceiros. Patrícia, se tiver mais uma perguntinha rápida. Tem a última aqui, gente, da Verônica perguntando, onde são realizados cursos para o mediador? Quem quer ser mediador, vai aonde, tem que fazer o quê? Qual que é o caminho? Sim, em Belo Horizonte nós temos várias instituições credenciadas. Tem o meu contato, que acredito que já deva ter aparecido na tela, tá no vídeo. E aí vocês podem entrar em contato comigo, que eu tenho várias indicações de instituições. Eu trabalho em cursos, dando capacitações de mediação. E Belo Horizonte tem várias instituições credenciadas. Beleza. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Já acabou, foi rápido. Foi rápido demais, né? Patrícia, um abraço. Obrigada. Amanhã gratidão tem e alegria. mais aqui na TV Horizonte. Um abraço e até lá. Até amanhã.